Olá, queridos amigos. Bem-vindos a mais uma edição das Notícias Proféticas. Hoje vamos falar sobre um animal estranho e terrível. Parece-vos incomum? Vamos pedir a orientação de Deus em primeiro lugar. Nosso Pai que habita nos altos dos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que nos dás e olharmos para os acontecimentos à luz das profecias. Senhor, ajuda-nos a entender, especialmente hoje, que é um assunto muito delicado para muitas pessoas. Abre os olhos e a mente daqueles que vão ouvir estas palavras. Em nome de Jesus eu te peço estas coisas. Amém. Meus queridos, a Bíblia fala, sobretudo no último livro, o livro de Apocalipse, fala de diversos animais estranhos e fora do comum, de facto, que só se vêem na imaginação das pessoas. Ela fala o livro do Apocalipse fala desses animais como tendo cada um deles um significado. Cada um deles apontava justamente para uma pessoa. Venham comigo ao livro de Apocalipse, no capítulo 13. Capítulo 13 do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Então começamos a ler do verso 1 ao verso 3, que nos diz o seguinte: E fiquei em pé sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfémia. Deixem-me apenas interromper, meus queridos. O que vocês estão a ler foi o relato de uma visão que o apóstolo João teve na ilha de Patmos, quando escreveu este livro de Apocalipse. Deus fez várias revelações para os últimos dias da história da Terra, dias em que nós estamos a viver. O livro de Apocalipse está cheio dessas revelações. Continuamos a ler. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a do leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. E também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte. Mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Meus queridos, porquê é que a Bíblia fala destes animais estranhos? Durante a Idade Média, também chamada Idade das Trevas, a Bíblia foi um livro grandemente restringido pela Igreja Católica, que na altura, infelizmente, dominava o mundo e ainda domina. Se o Apocalipse tivesse escrito os nomes daqueles a quem se dirigia, obviamente a Bíblia teria sido erradicada da face da terra e não mais teríamos Bíblia. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, inspirou o apóstolo João, mostrou-lhe estes sonhos, estas visões com terríveis animais e coisas inexplicáveis, para que ele escrevesse as coisas tal qual ele as tinha visto no sonho. Todas estas coisas têm um significado próprio. Ora, o livro de Apocalipse, assim como o livro de Daniel, 2 livros sinónimos, foram escritos em código, para que na realidade quem lesse não entendesse aquilo que estivesse a ler e pensasse apenas que aquilo era uma simples fábula, quando na realidade era uma espécie de uma carta escrita em código. E afinal de contas vocês devem perguntar-se: a quem é que se refere este animal terrível? Bem, é nada mais, nada menos do que ao papado romano, os papas de Roma. No verso 3, e não vamos estudar muito aprofundadamente a profecia, mas só para aqueles que não conhecem poderem se situar um pouco melhor, no verso 3 diz que viu uma das suas cabeças como se fora ferida de morte. Isto diz respeito ao aprisionamento do Papa pelo exército de Napoleão em 1798. E esta ferida no catolicismo, esta chaga mortal, na realidade foi curada na década de 30, com o Tratado de Latrão, quando o Estado italiano devolveu à Igreja Católica o Vaticano
e plenos poderes sobre ele. Mas não é sobre isto que quero focar convosco nesta edição. Quero atentar para a última frase deste versículo. Diz assim: toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Meus queridos, por estes dias o Papa Francisco está em Portugal. Veio visitar este país durante uma semana para aquelas que são chamadas as Jornadas Mundiais da Juventude. Nada mais, nada menos de que uma lavagem cerebral às camadas mais jovens. Porque sim, a Igreja Católica é perita em fazer lavagens cerebrais, mantendo as pessoas na escuridão, mantendo as pessoas apenas com um conhecimento muito, muito superficial das Sagradas Escrituras para que elas não vejam aquilo que realmente lá está escrito. Por estes dias, Portugal, sobretudo a capital Lisboa, recebe, vindo dos 4 cantos do mundo, entre 1 a 1,5 milhão de jovens, vindo dos mais diversos países, onde também foram gastos cerca de 160 milhões de euros em todo este aparato. Meus queridos, tanto dinheiro que se gastou por causa de um homem que, infelizmente, não é o representante de Deus na Terra como ele mesmo se diz ser, mas sim o representante de Satanás. Não quero ofender com isto nenhuma pessoa da fé católica que nos esteja a ouvir, mas factos é a Bíblia que nos traz, não sou eu. Eu apenas vos quero relatar aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Venham comigo também ao segundo livro de Tessalonicenses. Vamos ver um outro apelido para este homem. Venham comigo à segunda carta, e escrita pelo apóstolo Paulo aos habitantes de Tessalónica, na Grécia, à segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 2. Segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versos 3 e 4. Ora, realmente, o verso 3 começa com aquele que é o mote deste canal. Ninguém, de modo algum, vos engane. Não se deixem enganar. É o conselho que vos dou sempre. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não sucederá. E isto que o apóstolo Paulo escreve aqui é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, parafraseando, ninguém, de modo algum, vos engane, porque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se exalta sobre tudo o que se chama Deus, ou que recebe adoração, de modo que ele, como Deus, se assenta no templo de Deus, fazendo parecer que ele é Deus. Já não ouviram antes que o Papa se apresenta como o representante de Deus na Terra? Não têm visto também, os amigos, que a mesma instituição, muitos séculos já lá atrás, há mais de 1000 anos, que resolveu mudar o dia de guarda, o verdadeiro dia de adoração, que é o sábado, para o domingo, que é um falso dia de guarda? Não diz o versículo que ele se assenta no trono de Deus, fazendo parecer que é Deus? Parece que agora esta organização, a Igreja Católica, está no lugar de Deus e pode mudar a lei de Deus. Não é sobre a lei de Deus que vos quero falar hoje, apenas entrei um pouco neste tópico. Mas não parece estranho que as características desta Igreja se assemelham exatamente àquelas que o apóstolo Paulo descreve nesta carta? O apóstolo Paulo apelida este homem como homem do pecado. E ele assenta-se no trono de Deus, fazendo parecer que é Deus. Meus queridos, o Papa de Roma
tem mais fama do que Jesus Cristo. O Papa de Roma cria mais êxtase nas pessoas do que criou Jesus Cristo. O Papa de Roma atrai para si pessoas de todos os cantos do mundo. Nem mesmo Cristo, quando esteve aqui na Terra, conseguiu tal feito. De facto, Jesus atraiu todos a si quando foi pendurado na cruz. Quando foi morto, ele mesmo diz de si mesmo: todos atrairei a mim quando for pendurado na cruz. Mas atraiu todos a ele nos séculos vindouros. Este homem arrasta consigo uma multidão, um sem número de pessoas que querem tocar as suas vestes, querem ser abençoadas por ele, até entregam crianças para serem beijadas por ele, para que estas crianças então sejam felizes e prósperas em suas vidas, porque foram tocadas por aquele homem. Não vos parece que a descrição seja muito semelhante àquela que o apóstolo Paulo nos deixou aqui? Que este homem do pecado acha que é Deus na terra, se assentou no lugar de Deus? Meus queridos, novamente vos volto a dizer, não se deixem enganar. Sobretudo, se está alguém fiel, alguém que tem a fé católica a ouvir-nos, chegou a hora de nós olharmos para a Bíblia com olhos de ver. Como disse, de modo algum estamos aqui para ofender alguém, de modos alguns estamos aqui para magoar alguém, porque nem mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo o fez. Mas o nosso intuito é trazer as profecias à luz do dia e aquilo que elas querem dizer e, sobretudo, os acontecimentos que se encaixam milimetricamente dentro dessas profecias. E a vinda deste homem a Portugal não é exceção. Todo mundo se maravilha após a besta. Todo mundo se maravilha após este homem. Não acham que, na realidade, este representante de Satanás, porque sim, aquele que muda a lei de Deus, não é nada mais, nada menos do que representante de Satanás? Não acham que este representante de Satanás devia ser desmascarado? É por esse motivo que estamos aqui hoje. Para fazer com que as pessoas entendam que este homem vestido de branco é tudo menos puro. Meus queridos, o fim aproxima-se a passos largos e as profecias estão-se cumprindo milimetricamente. E esta semana está-se cumprindo mais uma. Desdobradamente. Não foi apenas a visita do Papa a Portugal, mas esta profecia cumpre-se cada vez que o mundo se maravilha após a besta. Meus queridos, está na hora de abrirmos os nossos olhos. Está na hora de não nos deixarmos mais enganar. Ou seguimos a Cristo, ou seguimos o representante de Satanás. Uma coisa é certa. Quer um, quer outro, ambos têm uma recompensa. O serviço a ambos termina e culmina com uma recompensa. Ao servo de Satanás, àqueles que o seguem, se não se arrependerem primeiro, se não abrirem seus olhos a tempo, é esperada a morte eterna. Porém, aqueles que seguem a Cristo têm como recompensa a vida eterna. Meus queridos, se vocês estão confusos hoje a quem vocês devem servir, se vocês mesmo assim toda a vossa vida foram educados na fé católica e a seguem por tradição de vossos pais, saibam que Deus não é um Deus de tradições. Deus é um Deus de fé e Ele não quer tradições, Ele quer o vosso coração. Portanto, meus queridos, não adiem essa decisão. Entreguem hoje o vosso coração a Cristo. E se vocês ainda se sentem tentados a seguir o homem do pecado, não façam isso. Abandonem-no. Porque este homem, representante de Satanás, apenas está fazendo a vontade dele, levando milhares à morte eterna. Muito obrigado, meus queridos, e que o Senhor vos abençoe.